Francesca, sua cheirosa, bem-vinda ao 40 Graus. Olá, boa tarde, Pop, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer informação para quem está assistindo a gente agora nesse horário. E você já me perdoou, porque o Totó ontem atrapalhou. Oh, desculpa, Totó. Eu ontem, você toda elegante e competente, fez tudo certo. E aí no segundo bloco eu pedi o que não estava combinado. Você já me perdoou, Francesca? Não tem que perdoar nada, ao vivo é assim mesmo, informação chegando, a gente passando, acontece. Muito bem, Gostei! Boa! Ô, Francesca, brincadeiras à parte, quais são as informações que você vai estar gerando direto aí do estúdio do Jornal de Mato Grosso? Vamos lá. Bom, como hoje o Grupo Cidade Verde de Comunicação está encerrando o ciclo de entrevistas, aliás, o primeiro ciclo de entrevistas com os candidatos ao Senado, nós voltamos para dar mais detalhes sobre os resultados da pesquisa Vox Populi para essa vaga. Aliás, para essas vagas, né, já que são duas. Você vai ver agora o que os eleitores responderam na pesquisa espontânea, ou seja, quando eles disseram o primeiro nome que veio à cabeça sem que nenhuma lista de candidatos fosse apresentada a eles. Quando perguntados qual candidato receberia o primeiro voto para senador, 39% dos eleitores responderam Blairo Maggi, do PR. Em segundo lugar, aparece o candidato Antero Paes de Barros, do PSDB, com 6%, e em terceiro, empatado tecnicamente, surge Carlos Abicalil, do PT, com 4% dos votos. Na sequência, Pedro Taques, do PDT, tem 2% da preferência do eleitorado e o procurador Mauro, do PSOL, 1%. Os demais candidatos não pontuaram nessa modalidade. Brancos e nulos totalizaram 2% e os que não sabem ou não responderam somaram 46% do eleitorado. Ao serem questionados também sobre o segundo voto para senador, também de forma espontânea, 12% dos entrevistados escolheram Antero Paes de Barros e 11% optaram por Carlos Abicalil. O candidato Blairo Maggi aparece com 7% das intenções de voto, seguido de Pedro Taques com 3% e do procurador Mauro com 2% da preferência do eleitorado. Outros candidatos somados totalizaram 1% dos votos nessa modalidade. Brancos e nulos somaram 3% e os eleitores que não sabem ou que não responderam perfazem mais da metade do eleitorado, 61%. Gente, vamos combinar, né? 61% tem muita água para rolar aí ainda, né? E você vai ver agora o resultado da pesquisa Vox Populi TV Cidade Verde Band na modalidade estimulada. O que significa isso? É quando o pesquisador apresenta para o entrevistado uma lista com todos os candidatos ao Senado. Confira. Quando perguntados qual candidato receberia o primeiro voto para senador, 57% dos entrevistados responderam Blairo Maggi, do PR. Em segundo lugar, aparece o candidato Antero Paes de Barros, do PSDB, com 10%. E em terceiro, empatado tecnicamente, Carlos Abicalil, do PT, com 8% dos votos. Na sequência, Pedro Taques, do PDT, tem 4% da preferência do eleitorado e o procurador Mauro, do PSOL, 1%. Jorge Yanai, do DEM, e Naildo Lopes, do PV, não pontuaram nessa modalidade. Brancos e nulos totalizaram 3% e os que não sabem ou não responderam somaram 17% dos entrevistados. Ao serem questionados sobre o segundo voto para senador, também de forma estimulada, 20% dos entrevistados escolheram Antero Paes de Barros e 17% optaram por Carlos Abicalil. O candidato Blairo Maggi aparece com 12% das intenções de voto, seguido de Pedro Taques com 4% e procurador Mauro com 3% da preferência dos entrevistados. Jorge Yanai, do DEM, e Naildo Lopes, do PV, obtiveram 1% de votos nessa modalidade. Brancos e nulos somaram 5% e os eleitores que não sabem ou que não responderam totalizam 37% dos entrevistados. Bom, gente, e olha só, se o telespectador se der ao trabalho de somar o primeiro e o segundo votos dos candidatos a senador, vai notar que a conta fecha em 200%. Mas por que isso acontece? Porque cada eleitor tem direito a votar em 2 nomes.
E nós precisamos lembrar também que a pesquisa Vox Populi TV Cidade Verde Band entrevistou 1.000 pessoas em 35 municípios, representando todos os segmentos socioeconômicos e demográficos do estado. Ela foi realizada entre os dias 21 e 24 de agosto e a margem de erro da amostra é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. E amanhã, quarta-feira, nós vamos detalhar o resultado da pesquisa para a Presidência da República.